Nós estamos diante de um recorte histórico, muito conhecido. Eu não vou aqui me deter em detalhes, só vou tentar resumir um pouquinho. Você conhece a história, Ana era uma das mulheres de Eucana, não vou nem entrar nessa questão aqui da poligamia, a gente sabe que Deus nunca provou isso, isso foi resultado de um recorte histórico, cultural do povo de Israel, mas lá em Gênesis a Bíblia diz que o homem deveria se tornar um com a sua mulher e não com outras mulheres. Mas enfim, a gente sabe que durante um período da história, muitos personagens bíblicos tiveram mais de uma mulher. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Amém, irmãos? Mas nós estamos aqui diante de um homem com duas mulheres. O nome desse homem é Eucana, ele tinha uma mulher chamada Penina e uma mulher chamada Ana. E, na verdade, existe uma dor envolvendo essas três pessoas. Existe um sofrimento envolvendo essas três pessoas. Os nossos olhos humanos já se voltam, sobretudo, para o sofrimento de Ana, porque Ana era estéril e ela sofria a perseguição da outra mulher de Eucana, que a Bíblia chama de rival na tradução. Mas o marido também sofre, porque em algum momento ele está sentindo uma dor daquele que não consegue realizar a alegria, garantir a felicidade da esposa. Que isso, pastor? Nunca tinha pensado nisso. A gente percebe e se compadece de um sofrimento maior de Ana. Sim ou não? Mas se você olhar atentamente, você vê um marido também sofrendo. Porque ele está indagando, tentando de alguma forma, mas eu não sou melhor do que 10 filhos. Por que você não é feliz, mulher? Porque eu sou um bom marido, eu te dou atenção, eu te dou carinho. Então esse camarada também sofre ao ver a esposa sofrendo. E aí talvez a gente, com um olhar humano, diga assim: Penina é uma miserável. Ah, se eu encontrasse essa mulher nessa esquina aqui. Mas a gente não conhece a história dessa mulher, talvez, mesmo se ela não existisse, a dor de Ana talvez fosse a mesma. Porque Ana não sofria apenas pela palavra pesada, pela provocação de Penina, ela sofria porque ela não era mãe. Ela sofria por conta da esterilidade. A Penina só botava o dedo na ferida. Está me acompanhando ou não? Concorda ou sem corda? Concorda ou sem corda, igreja? Concorda, né? Fazia essas piadinhas quando dava aula, cacofonia, mas enfim. Mas eu fico pensando, e essa semana, eu já preguei sobre esse texto em outros vieses, enfim, essa semana eu ao refletir sobre essa palavra, me veio também o coração de Penina. Porque a gente olha para Penina como uma mulher má, mas a gente nunca pensou, talvez, no que levou essa mulher a agir dessa forma. Porque dentro de um contexto limitado que a história traduz, não entra em pormenores, Lico, talvez Penina fizesse isso por também não se sentir tão amada como Ana era, mesmo não sendo mãe. O que não justifica, ok? Não estou justificando nada, não estou reproduzindo o discurso moderno hoje, que tenta o tempo todo justificar as ações más dos humanos por conta de uma questão lá atrás. Não é isso. Todo mundo aqui sofreu pra caramba ao longo da vida, e isso não pode justificar que a gente ofereça também o mal. A Bíblia diz que o mal a gente paga com bem. Eu não estou justificando, amém, igreja? Mas você consegue perceber que talvez a atitude de Penina seja fruto também de um coração magoado? Sim ou não, irmão? Eu gosto assim quando a igreja participa. Vamos olhar um pouco de olhar com um pouco de compaixão para Penina. Talvez a agressividade dela era uma dor que ela sentia, talvez, por não ser tão amada, mesmo sendo mãe, e a que não era mãe era mais amada pelo marido. Então, na verdade, o que eu quero que você entenda aqui com esse recorte? Existe uma dor no meio dessa família. Há um sofrimento aqui nessa família. Há um problema muito grave nessa família. Há uma mulher estéril, sofrendo por não ser mãe, com a outra mulher do marido colocando o dedo na ferida toda hora por conta disso.
Mas note, a causa maior da dor não era o que a Penina falava, era a ferida que já estava aberta pela esterilidade. A gente tem uma mulher agredindo e dentro da psicologia, essa agressividade de Penina, bem provável, seja fruto de uma outra agressão que ela também sofrera na vida ou talvez até um desprezo do próprio marido. E a gente tem um marido também sofrendo, porque ele está no meio dessa confusão toda aí. E ele está tentando resolver do jeito dele, ele está tentando racionalmente convencer a sua esposa a não ser triste. E baseado nesse recorte da história de Ana, de Penina e de Eucana, eu quero pensar com você sobre esse tema de hoje. O que fazer com a dor? O que fazer com a dor?